Bom, retornando à nossa aula, ficamos alguns dias fora, vamos agora ao capítulo 14, versículo 17 de Apocalipse. Mas antes até de ler esse versículo, eu quero fazer uma recordação do que nós estudamos até o período que começou as férias, né? Nós estamos estudando o capítulo 14 e o primeiro tema que nós estudamos é a aparição ou a reaparição dos 144 mil no Monte Sião como cordeiro. Eles haviam aparecido na primeira metade da grande tribulação e lá nós interpretamos no estudo do capítulo 7 que eles seriam israelitas. O texto bíblico declara que eles são israelitas e seriam israelitas que estariam se convertendo a Jesus pela pregação das duas testemunhas, porque as duas testemunhas profetizam na primeira metade da grande tribulação. Aqui no capítulo 14, então, já está ocorrendo a segunda metade da grande tribulação, pela sequência que nós viemos estudando, né? Então, eu falei para vocês que os 144 mil, eles são os responsáveis por levar a mensagem para o restante dos judeus. Os 144 mil se converteram pela pregação das duas testemunhas, as duas testemunhas morreram, ressuscitaram e foram levadas aos céus, e faltam 3 anos e meio para o fim da grande tribulação e para essa missão de converter Israel. Como Israel vai se converter? Essa é uma questão. Como eles vão chegar e clamar a Jesus e Jesus aparecer aos olhos de todos para salvá-los? Jesus vai se manifestar após eles clamarem, após eles orarem. Então, esse clamor, essa conversão, ela é resultado da pregação dos 144 mil. Bom, depois, no capítulo 8 foi falado da queda da Babilônia, que aí eu evidenciei para vocês como é importante, né, a queda da Igreja Católica, que é com certeza a Babilônia apocalíptica, né? Mostrei esse ponto para vocês. E a queda dela ocorre, depois nós vamos ver com mais detalhes, mas é a besta que sobe do mar que a destrói. Na hora eu ainda comentei com vocês, eu chamo essa luta de a luta do mal contra o mal. A besta que sobe do mar vai destruir a Babilônia apocalíptica, tá ok? Aí depois, a partir do versículo 14, começou a falar da ceifa e da vindima. E aí eu falei para vocês qual o significado de ceifa e vindima para nós entendermos aqui no Apocalipse. A ceifa fala da colheita do trigo e a vindima da colheita da uva. A colheita da uva nós vimos claramente, é o ponto que nós estamos estudando agora. Nós vimos que a colheita da uva, ela ocorre próximo do Yom Kippur. Olha, nós sabemos que o Yom Kippur, o dia do perdão, é o momento de Jesus se encontrar com Israel. O dia que Jesus voltará, no fim da grande tribulação, esse dia e hora nós sabemos qual é pela profecia. Eu não sei o dia e hora do arrebatamento, mas pela profecia, o dia que Jesus se manifesta para Israel é o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão na hora do sacrifício da tarde, como aconteceu na morte dele, ok? Então, a vindima, essa colheita da uva, claramente o texto aponta para a batalha do Armagedon, ou seja, é o fim da grande tribulação. A vindima é o pisar nas nações que seguem o anticristo. Bom, 7 meses antes teve a ceifa, né? Então, aí nós falamos, a ceifa ela é realizada por Jesus, aquele que está sentado na nuvem, o Filho do Homem, e a vindima, ela vai ser executada por um anjo. Ela é executada por um anjo. Tá bom? Então, isso foi o que nós estudamos até o versículo 16. Vamos lembrar também que aqui no versículo 17, esse anjo aqui, ele é uma sequência de 5 anjos. Quando nós olhamos, se você abrir Apocalipse capítulo 14, os versículos 6 e 7, aparece um anjo voando pelo meio do céu, e ele possuía um evangelho eterno. Depois do segundo anjo, ele viu a queda da Babilônia apocalíptica, que nós falamos. Um terceiro anjo anunciou o juízo sobre os seguidores da besta. Ele falou também que todos os que morressem
adorando a besta, iriam para o inferno. Um quarto anjo, aí o versículo 15, vamos até ler de novo esse versículo 15 para vocês poderem ver. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse 14, versículo 15. Um quarto anjo, no versículo 15, está escrito, olha: e outro anjo saiu do templo, é o quarto anjo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, ao Filho do Homem, Jesus: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Ou seja, a cega, ela estava ligada à ceifa do trigo. No versículo 16, Jesus então executou aquela cega do trigo, que ocorre 7 meses antes. No versículo 17, é o que nós vamos estudar agora, então já tem uma visão de um quinto anjo, né? E diz, olha, esse quinto anjo: e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então, Jesus estava sentado na nuvem, ele com uma foice executou a colheita do trigo. E agora um anjo sai do templo, claramente não é Jesus, né? É um anjo, ok? E já aquele que estava sentado na nuvem foi identificado como sendo o Filho do Homem. Então, esse anjo, ele sai do templo e ele tem também uma foice aguda, e é ele que vai executar a colheita da uva. E aí, claro, vai estar ligado ao pisar a uva em toda aquela mensagem da batalha do Armagedon, que nós veremos com detalhe. Bom, o nosso comentário diz: diferente do anjo que anunciou a ceifa, este saiu do templo que está no céu. O primeiro não foi feito nenhum comentário. O primeiro anjo falou ao que estava sentado na nuvem. Nós vimos Jesus, o Filho do Homem, e falou para ele realizar a colheita do trigo. O quinto anjo possui uma foice aguda, como que estava sentado na nuvem, ou seja, o quinto anjo ele tem uma foice também, assim como Jesus. Então o quinto anjo possui uma foice aguda, como que estava sentado na nuvem, que é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. A ceifa foi uma colheita de fiéis e foi realizada pelo Cordeiro. Então, essa primeira ceifa, diversos livros de teologia, de escatologia, você vai observar isso. Ela fala que essa ceifa é uma ceifa de fiéis. Ela é diferente da colheita da uva, que vai estar ligado a pisar a uva, e aí o símbolo da uva soltar o vinho, né, vai simbolizar muita morte na batalha do Armagedon, ok? O comentário prossegue: a vindima é realizada por um anjo, né? Como eu disse, ela ocorre 7 meses após a Páscoa e a colheita, né, do trigo, que é o momento que eles levam as primícias. Foi quando Jesus ressuscitou, tá bom? Então, o momento do Yom Kippur, ele vai ser na colheita da uva. E a Páscoa e a vindima, a Páscoa e o momento da ressurreição de Jesus, em que eles entregavam as primícias do trigo, essa ocorria então 7 meses antes. O comentário prossegue. Bom, a Páscoa, ela ocorria no primeiro mês, tá bom? E aí depois vinha também o Pentecostes, que era a festa da semana, ocorria no segundo mês. E a vindima em Israel ocorria no 7º mês, no momento do toque determinado da trombeta, ou seja, o 5º tempo determinado lá de Levítico 23, que era o toque da trombeta anunciando o dia do perdão está chegando. É claro que ali tinha uma profecia por trás daquele toque da trombeta. Dos 7 tempos determinados, lembrando, nós vimos que 4 se cumpriram na morte e ressurreição de Jesus e a abertura do nascimento da igreja. O primeiro, a Páscoa, Jesus morreu. O segundo, Pães Asmos, foi o dia seguinte. O terceiro, a primícias, Jesus ressuscitou. O quarto, semanas ou Pentecostes, a igreja
nasceu e parou a contagem, restam 3. Então, o quinto tempo determinado, que é o toque da trombeta, ele é esse momento que anuncia que está se aproximando o Yom Kippur. Ele ocorre no mês 7. Veja lá em Levítico 23, 24. Fala aos filhos de Israel: no mês 7º, ao primeiro do mês, terei um descanso memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Então é por um feriado em Israel, né? Tá bom? Então, nesse momento, eles têm um dia de descanso, ou seja, um sabá espiritual para eles. Ok? E eles tocavam a trombeta, isso no mês 7º, ao primeiro do mês. Ok? Nesse momento ocorria a colheita da uva. A colheita do trigo, na colheita do trigo, cai a chuva serôdia. E no momento da colheita da uva, caía a chuva temporã. Então veja, Joel 2:23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Ok? Então a serôdia ela caía no primeiro mês e a temporã no 7º mês. Aí prossegue o comentário. Antes de a chuva temporã descer, Joel descreveu o inimigo do povo de Deus. Descreveu um último chamado para que os israelitas se convertam. No momento que tocar a trombeta em Sião, 10 dias antes do dia do perdão. A profecia de Joel, ela tem uma ligação profética com o fim da grande tribulação. Joel, ele profetizou dos sonhos e visões, sinais no sol e na lua, que vão se cumprir integralmente durante a grande tribulação. O apóstolo Pedro aplicou uma parte dos sonhos, né, das visões, ele aplicou ao dia do Pentecostes. Os dons foram dados à igreja, mas os sinais do sol na lua, acompanhado também dos dons, será dado a Israel para que eles creiam que Jesus é o Messias. Né? Podemos dizer que esses 144 mil que estão trabalhando, claro, o Espírito Santo está operando junto e está dando sonhos e visões aos israelitas. Então, a profecia de Joel se encaixa exatamente nesse momento. Por isso eu separei aí Joel capítulo 2, versículo 1. Observe. Tocai a buzina em Sião. Está chegando a hora do toque da buzina. Quando que era tocada a buzina? Quando que havia esse anúncio? Faltando 10 dias para o Yom Kippur. Então essa profecia de Joel, ela retrata realmente o fim da grande tribulação. Olha, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor, ou o dia de Yahvé, vem, ele está perto. Faltam 10 dias para o dia do Senhor. O toque da trombeta ocorria, né, sempre no primeiro dia do 7º mês e o Yom Kippur no 10º dia. O comentário prossegue. O dia de Yahvé, Senhor, um dia tão esperado pelos israelitas, será também um dia de trevas e tristeza pelo cerco que será feito pelo exército do anticristo. Por quê? Porque nesse momento é o momento final que o exército do anticristo está cercando Jerusalém e vai destruir Jerusalém. E nesse momento, pela profecia, eles tocam a trombeta dizendo que faltam 10 dias para o perdão e ao mesmo tempo eles estão para serem destruídos. Bom, eu separei aí a profecia de Joel, né, que ele está tratando desse assunto, no capítulo 2, ele fala sobre o dia do Senhor. Olha, versículo 2, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. E aí no versículo 10 ele diz, diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Então tudo isso que Joel está falando, ele se encaixa com esse momento final da grande tribulação, em que a ceifa está sendo feita, porque a ceifa ocorria nesse momento. Tocai a trombeta em Sião, faltam 10 dias e vamos colher a uva. O comentário prossegue.
E Yahvé levantará a sua voz diante do exército de Israel. Então veja, Israel está cercado pelo maior exército de todos os tempos, que é o exército do anticristo, que vai reunir todas as nações da terra. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, que são poderes políticos diferentes, todos eles estarão apoiando o anticristo. Aí chega no versículo 11, Joel diz, olha, e Yahvé, Senhor tudo em maiúsculo, né? Yahvé levantará a sua voz diante do seu exército. Então é o momento em que Yahvé, ou seja, o Senhor, cumpre a sua palavra de livrar Israel. Nós sabemos a profecia, quando isso é no final da grande tribulação. Então veja como o Apocalipse está nos dizendo que essa vindima, ela é o momento final da grande tribulação. Então, Yahvé levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia de Yahvé é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? O profeta Joel retrata o último chamado de Yahvé para que todo o povo se converta, e que seja uma conversão do interior, né? Eles devem rasgar o coração e as suas vestes. Então Joel está dizendo, olha, o dia do Senhor está chegando. O exército do anticristo está cercando Jerusalém. Eles vão invadir e a promessa deles é o seguinte, tem que exterminar esse povo. Vocês não têm mais armas, os recursos de Israel devem ter acabado nesse momento, né? É só questão do exército do anticristo invadir Jerusalém. Nesse momento, toca a trombeta anunciando que faltam 10 dias para o dia do perdão. Aí veja o que o profeta vai dizer, como deve ocorrer esse arrependimento dos israelitas para Jesus se manifestar para eles. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, porque eles tinham uma conversão só do exterior. Chegava, às vezes, diante de Deus, fazia aquele espetáculo, até hoje, né? Rasgava as suas vestes, demonstrando uma tristeza imensa. Mas agora, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, olha, rasgar as vestes é pouco. Versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ou seja, essa profecia de Joel se encaixa perfeitamente com esse momento que nós estamos estudando no versículo 17, né, em que o anjo vai executar a vindima, que está retratando a batalha do Armagedon. É importante também apontar nesse momento que nesse momento da ceifa, entre essa ceifa e a vindima, é o momento que parece ocorrer o derramamento das 7 últimas taças da ira de Deus. Ou seja, esses 7 meses finais do reino do anticristo, o mundo vai estar numa situação extremamente tenebrosa. Pense no como o mundo está vivendo hoje, quando morre 2% da população por causa de um vírus. E a descrição do Apocalipse é da morte de 50% da população, metade da população, e com falta d'água doce, porque as águas foram contaminadas por juízos de Deus, né, com morte dos animais marinhos, então faltando alimento também. Se a luz do sol não vai chegar na terra, os vegetais não se desenvolvem, vai haver uma fome extrema e uma violência extrema na terra. E o anticristo, nesse momento, certamente ele estará pregando o quê? Estará pregando que tem que destruir a fé no Deus da Bíblia. E o último povo que tem essa fé é o povo de Israel. Então o anticristo, ele vai estar destruindo, tentando destruir Israel e dizendo, olha, temos que acabar com a fé do Deus da Bíblia aqui na terra. Porque nesse momento, pelo que nós observamos, claro,
mesmo aqueles cristãos que não foram arrebatados, que estavam fracos, nós vimos que eles, se tentaram reavivar a fé, eles foram martirizados pela besta, porque o Apocalipse diz que ela fez com que fossem mortos todos os que não receberam o sinal na testa nem o número do seu nome. Todos foram mortos. Então agora, quem resta exterminar? Israel. O anticristo estará acreditando que exterminando Israel, ele vai conseguir exterminar com a fé no Deus da Bíblia da terra. Esse é o alvo do anticristo, é exterminar com a fé no Deus da Bíblia na terra. E para isso, por isso nós sabemos, a besta que sobe da terra, que tudo indica que é a China, o animal que simboliza essa besta é o dragão, não? Essa besta, ela tem por trás dela o ateísmo, uma arma para poder, o que eles lutam para acabar com a fé no Deus da Bíblia. A outra besta, que é a besta que sobe do mar, que tudo indica que é os Estados Unidos, nós estudamos a fundação, a origem dos Estados Unidos, é toda ligada à maçonaria. E a maçonaria é um satanismo, e qual é o projeto dela? Olha, vocês podem adorar todos os deuses que vocês quiserem, só que vocês aqui têm que adorar também esse Deus chamado Abaddon. Inclusive o ateu, ele não pode fazer parte da maçonaria, porque Satanás quer ser adorado na maçonaria. Então, os maçons, eles exigem, olha, você pode ter outros deuses, se quiser, adora quantos deuses você quiser, mas você tem que adorar Abaddon. E claramente, segundo a Bíblia, Abaddon é um nome de Satanás. E nós sabemos que se alguém adora Satanás, Deus não vai receber a adoração dele. Se ele se torna um adorador, né, de Abaddon, da maçonaria, automaticamente ele não é mais adorador de Deus. Deus não vai receber a adoração dele. Ele pode até estar dentro de uma igreja aí, como muitos sabemos que estão lá no satanismo da maçonaria, estão dentro das igrejas, mas na verdade eles não são adoradores de Deus. E é importante até nós falar, eu sempre falo aqui, para tomar cuidado, porque, por exemplo, tem duas igrejas batistas, né? Tem uma igreja batista, quando você olha a história dela, os missionários que vinham para cá, é só você pesquisar na internet, primeiros missionários batistas eram maçons. E isso está oficial nos livros batistas. Aqueles missionários que vinham cheios do dinheiro eram missionários da igreja batista reformada. Eles fundavam uma igreja batista e na mesma rua eles fundavam uma loja maçônica, ou seja, um templo satanista. Essas igrejas, por que Satanás quer investir nessas igrejas? É uma questão que a gente se pergunta, mas veja o caso da primeira igreja batista aqui de Niterói. Um grupo de cristãos, você vai encontrar, saiu um jornal Dia, diversos jornais, eu não estou aqui inventando, você vai pesquisar na internet, você vai encontrar. Um grupo de cristãos descobriram que tinham maçons lá dentro. E eles disseram que iriam expulsar os maçons, porque maçonaria é satanismo. Disseram até que iriam entrar na justiça. Preste atenção no que os satanistas responderam para eles. Os satanistas falaram, vocês não sabem de nada. Fomos nós que organizamos essa instituição. Então existem igrejas no nosso meio que elas são organizadas pela maçonaria. Os satanistas falaram isso. Então, isso é uma questão delicadíssima que nós temos que tomar muito cuidado.